Olá pessoal, tudo bem com você? Espero que sim. Cá estou eu, professor Alain, e mais uma aula aqui do SOT. E hoje eu trago para você um assunto que é a Guerra Civil Espanhola. Olha, nós historiadores, a gente sempre trabalha esse conflito, essa guerra, ocorrida na Espanha nos anos 30, como um ensaio geral para a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, foi um momento onde mais ou menos as cartas do jogo, as cartas do que depois seria a maior guerra da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial, já estavam ali sendo colocadas na mesa, tá? Mas tudo começa por aqui, por essa Espanha que vai existir aqui desde ali da crise de 1929. Sim, porque depois dos efeitos dramáticos da crise de 29, que quebrou o mundo inteiro e a Espanha não foi exceção, a monarquia espanhola vivia uma gravíssima crise. Até então nós tínhamos o Reino da Espanha, que vinha desde os tempos das grandes navegações, que você conhece e tudo mais, né? Mas de repente agora essa monarquia, sem conseguir dar respostas reais para o povo espanhol, diante da gravíssima crise que ocorria no país, eis que essa monarquia vai cair. E a partir de 1931, formou-se na Espanha uma novidade, uma república parlamentarista. Olha só, uma república parlamentarista do antigo Império Espanhol. E o curioso é que, em 1936, um conjunto político chamado de Frente Popular, que reunia socialistas, anarquistas e liberais, venceu as eleições. Ou seja, agora o antigo reino da Espanha, agora uma república espanhola, é uma república anarco-socialista e liberal. Quer dizer, olha que mudança gigantesca você tem na organização e na orientação da nação espanhola a partir desse momento. Então aí você vê mais uma vez os efeitos dramáticos da crise de 29 em outros fatores históricos, em outros elementos da história logo depois na sequência, ok? Agora, nesse processo, como é que estava essa nova República Espanhola da Frente Popular? Bom, o presidente, aqui está ele, era o senhor Manuel Azaña. E Manuel Azaña era então o presidente da República Espanhola, né? Uma república que, perceba, embora com a presença de liberais, representava majoritariamente setores à esquerda política, como anarquistas e socialistas, ok? Agora, nesse momento, qual que era a pauta dessa nova República Espanhola? Primeiro, reforma agrária, ou seja, redistribuir as terras do território espanhol, né? Fazer um tipo de reforma agrária dentro da Espanha, onde também existia toda uma situação de concentração fundiária em poucas pessoas. Também criação de uma legislação trabalhista, ou seja, que agora houvessem leis de trabalho dentro da República Espanhola, ou seja, que houvesse de fato uma forma nova de organização. Também a promoção do Estado laico. Isso você pode imaginar, irritou muito setores mais conservadores ligados à Igreja Católica. Basta você lembrar que, historicamente falando, a Igreja Católica sempre foi muito forte, muito presente e politicamente presente dentro da história espanhola, né? E também autonomia regional para o País Basco, região mais ao norte da Espanha, e a famosa Catalunha, cuja capital é Barcelona. Nota que interessante, até hoje os catalães, um grupo de catalães, não todos, mas boa parte dos catalães, buscam ainda falar de uma independência, de formar um outro país, com capital em Barcelona e por aí vai. Porque muitos catalães não se sentem espanhóis. Até, inclusive, a língua catalã é distinta da língua espanhola, né? Mas, naquele momento, o Azaña dá autonomia. Todo mundo continua na Espanha, é a Espanha, mas tem autonomia regional. Essas regiões vão ter certos direitos diferenciados por serem povos diferentes do espanhol de Madrid ou do espanhol de Sevilha, por exemplo, ok? Agora, no processo, eis que surge, então, uma oposição. E uma oposição bastante dura ao governo Azaña da República Espanhola. Ou seja, assim como eu tinha forças de esquerda, eu vou ter forças à direita. Isso é a cara dos anos 30 e 40 do século XX. É fundamental que você entenda que nos anos 30 e 40 do século XX você teve um enfrentamento violento de forças de extrema esquerda e forças de extrema direita. Inclusive dentro da Segunda Guerra Mundial e por aí vai. Então isso foi uma coisa bastante comum naquele período da nossa história, ok? E aí formou-se na Espanha a Frente Nacional, reunindo a Falange Espanhola, que eram tropas comandadas pelo general espanhol Francisco Franco, de orientação fascista, monarquistas, que então desejavam o fim da República e a volta da coroa espanhola, e também o Partido Agrário, que você pode imaginar, foi o principal impactado pela proposta de reforma agrária do presidente Azaña da então República Espanhola. E aí, esse grupo aqui, a chamada Frente Nacional, tenta então fazer o quê? Uma tentativa de golpe militar contra a República. Porém, a tentativa fracassa. E justamente quando o Franco
tenta tomar o poder na Espanha via golpe militar e fracassa, é aí que ele vai para a resistência e começa o quê? Uma guerra civil. Ou se vai ter uma guerra civil de forças fascistas, com apoio de monarquistas e partido agrário, contra a República Espanhola, lá de liberais, anarquistas e socialistas. Ou seja, agora o país está entregue a uma sangrenta e traumática guerra civil, ok? Agora, como que vai se dar então o processo das forças beligerantes? Bom, de um lado eu tenho então a pessoa da Frente Popular, do Manuel Azaña, que então representa a República Espanhola, representa a parte legal da República, ou seja, o governo legalmente constituído. Quem está ali? Republicanos ou socialistas, e também temos aqui apoio das brigadas internacionais. Alan, o que foi a Brigada Internacional? Olha que interessante. Naquele momento, curiosamente, formaram-se grupos de voluntários do mundo inteiro, até do Brasil, tá? Do Brasil também. Voluntários do mundo inteiro, ligados à esquerda, do modo geral, socialistas, anarquistas, comunistas, e vão voluntariamente para a Espanha pegarem armas para defender a República Espanhola, ok? Então, isso vão ser as brigadas internacionais. São forças de voluntários. Muito embora também, num primeiro momento, as forças de Azaña tenham recebido apoio, claro, da União Soviética de Joseph Stalin para fazer frente, portanto, às forças fascistas de Francisco Franco, da Frente Nacional. E nesse caso, então, aqui, eu tenho forças nacionalistas ou fascistas que estão ocorrendo dentro do território da Espanha. Agora, nesse caso em particular, eles vão receber apoio não de voluntários, mas de países, potências europeias. Vamos lembrar que nesse período a Itália já era um estado fascista a partir de Benito Mussolini e a Alemanha agora era a Alemanha nazista de Adolf Hitler. Então tanto Hitler quanto Mussolini vão apoiar os espanhóis de Francisco Franco quanto os espanhóis do Azaña. Como é que eles vão apoiar? Dando armas, munições, mandando tropas. Por isso que nós falamos que a Guerra Civil Espanhola acaba sendo o laboratório da Segunda Guerra Mundial. Em que medida? Porque sabe-se que nesse momento, tanto Hitler quanto Mussolini puderam, por exemplo, testar suas novas armas. Testar suas novas armas, suas tropas, para ver se elas realmente tinham capacidade de combate, tinham capacidade real de fazer uma guerra e manter uma guerra. É mais ou menos como se Hitler e Mussolini, em algum momento, soubessem que a questão de vir uma guerra ou não era só uma questão de tempo. Quer dizer, vamos lembrar que depois que Hitler e Mussolini chegaram ao poder na Alemanha e na Itália, os dois países se armaram fortemente. Quer dizer, a disputa, a questão da guerra, o belicismo, o militarismo, estava ali muito intenso. Então, quer dizer, foi o momento ideal para que tanto Hitler quanto Mussolini testassem seus equipamentos e suas tropas em caso de uma guerra real, ok? Nesse momento, então, eis que a Guerra Civil vai envolver uma reação nacionalista, então, do Francisco Franco, contra o projeto republicano do quê? De coletivização de terras e fábricas. Aquela República Espanhola, ligada a setores da esquerda, tinha então como projeto a coletivização de terras, via reforma agrária, e também a coletivização das indústrias. Obviamente, isso reuniu os setores contrários a isso em torno de Francisco Franco, que vai então empreender a resistência contra a República. Resultado? Os nacionalistas possuíam uma superioridade bélica enorme. Imagina, eles estão sendo apoiados pelas Forças Armadas da Alemanha e da Itália, que naquele momento estavam com muito equipamento e bons equipamentos, com grande, enorme destaque ao caso da Wehrmacht, que eram as Forças Armadas Alemãs. Também temos aqui que no auge a Luftwaffe, né, que era a força aérea nazista, a força aérea de Adolf Hitler, comandada pelo Marechal do Ar Hermann Göring. A Luftwaffe chegou a bombardear território espanhol. Quer dizer, os aviões alemães nazistas vão bombardear solo espanhol, com grande destaque aos bombardeios de Barcelona, capital da Catalunha, e da capital, Madrid. Mas também tem um bombardeio em particular que ficou eternizado, daqui a pouco eu vou te mostrar como, que foi o bombardeio à cidade espanhola de Guernica. E esses bombardeios, no mais das vezes, gente, eram bombardeios de terror. Como assim bombardeios de terror? Ou seja, é aquele tipo de bombardeio onde você não tem um alvo militar, não é bombardear um quartel, uma divisão de tanques, não. Eu quero bombardear pessoas, civis, para causar nessas pessoas temor, terror, medo de serem vitimados por aquele bombardeio, para que daí aterrorizados, isso é uma proposta terrorista, é um tipo de terrorismo, né, aterrorizados pressionem o seu governo para que esse governo baixe as armas e se renda ao inimigo. Ou seja, a ideia é causar terror na população civil para que ela se renda. Então isso vai ser tática comum dentro da Guerra Civil
espanhola. E aí, diante do quadro, o Azaña acaba renunciando e assim caía a República Espanhola, ou seja, terminava aquela república iniciada lá em 1936 com a vitória da Frente Popular diante desse processo todo que foi a Guerra Civil Espanhola. Detalhe que essa guerra, como comentei, ela acabou sendo eternizada num painel, um painel enorme, tem cerca de 7 metros de comprimento, tá? Esse painel que é a Guernica, do pintor espanhol Pablo Picasso, mestre do cubismo, né? Então essa é a pintura aqui, a Guernica. O Picasso demonstra toda a dramaticidade, o terror, né? Pessoas e animais feitos em pedaços, do bombardeio da Luftwaffe à cidade de Guernica, na Espanha. Ou seja, é um quadro que denuncia o horror, é um quadro que denuncia a barbárie, né? Curioso é que apesar de todo o terror causado, os bombardeios e tudo mais, curiosamente, tanto Inglaterra quanto França foram rápidas em reconhecer o governo fascista de Francisco Franco. Surgia assim o franquismo espanhol. Beleza? Curtiu, entendeu, aprendeu? Espero que sim. Então, no mais já sabe, um fortíssimo abraço e que a força, claro, sempre esteja com você. Tchau, tchau!